irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho, estamos aí na metade do ano. Nós estamos na 9ª semana do Tempo Comum e a Igreja hoje nos apresenta a memória dos mártires de Uganda, São Carlos Lwanga e seus companheiros mártires. Vamos hoje pedir a intercessão desses homens e mulheres que deram a sua vida por Cristo, para que nós também, no nosso seguimento de Cristo, venhamos a dar um testemunho digno do amor que o Senhor tem por nós. E a palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro. E eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes a Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, outro dia eu disse a vocês que eu me espantava com a atitude dos seres humanos e cada vez que eu leio esses embates dos fariseus com Jesus, cada vez que eu medito essas páginas do Evangelho, eu fico mais admirado ainda com a audácia do ser humano. O ser humano que compreendeu o que Jesus quis dizer, mas que ao invés de ser humilde, de reconhecer nele o Salvador, de dar a ele a oportunidade de transformar as suas vidas, o ser humano quer prender e matar Jesus. O ser humano quer prender e matar Deus. Eles vão conseguir, nós sabemos, quando seguimos a leitura do Evangelho, porque era necessário sim que o Senhor morresse na cruz, que Ele se sacrificasse por nós, para que nós fôssemos libertos de todas as nossas cadeias e pudéssemos novamente entrar pelas portas do reino dos céus, que estavam fechadas, nós sabemos, pelo pecado de Adão e Eva. Mas vejam a empáfia do ser humano. O ser humano vê os sinais, o ser humano reconhece os milagres, o ser humano percebe a intervenção de Deus, mas ele continua no seu pedestal. Dono de si, dono da situação, dono da sua própria vida, ele é o autor de tudo, ele é o princípio de todas as coisas, ele realiza tudo, Deus não tem participação. Deus, aliás, é tido em muitas vidas como um acessório, necessário apenas naqueles momentos em que eu não sou capaz de resolver as coisas. Eu não sou aquele que coloco tudo nas mãos de Deus e deixo que Ele faça como quer, que Ele me mostre o que fazer. Não, eu tenho que ter domínio sobre a minha vida. Jesus usa essa parábola da vinha, dos empregados que tomam conta dessa vinha, que não querem prestar contas do seu trabalho, que querem ter a vinha para si, que são na realidade ladrões. Por quê? Porque se apossaram da vinha, e é justamente isso que nós percebemos quando nós estudamos mais a fundo a cultura
e as tradições religiosas daquele tempo em que Jesus vivia. A lei tornou-se muito mais causa de opressão do que de salvação para o povo. Aqueles que deveriam conduzir o povo até Deus dominam o povo com diversos preceitos, com um jugo muito pesado sobre os seus ombros. Eles não são pastores, são mercenários. E às vezes nós nos comportamos também como mercenários, porque nós queremos dominar tudo, inclusive a vida dos outros. Nós queremos dizer para os outros o que pode e o que não pode, onde eles vão e não vão. Ora, quem deve dar essas informações, quem deve dar esses preceitos é Deus. E nós devemos ser interlocutores de Deus. Mas para que nós sejamos interlocutores de Deus, nós precisamos esvaziar-nos de nós mesmos. Os fariseus eram muito cheios de si. E por isso, eles não foram capazes de acolher a palavra de Jesus, de reconhecer Jesus como Messias e seguir os seus passos. Eles eram tão apegados à sua lei, tão dominados por ela, que não foram capazes de entender que Jesus não veio para abolir a lei, mas para dar a ela o pleno sentido, para tirar dela o jugo e colocar sobre ela a suavidade daqueles que seguem por amor os preceitos de Deus. Eles não entenderam isso. Eu e você, entendemos o que Deus quer? Ou nós ainda assim agimos como aqueles empregados que mataram os profetas? Nós somos agradecidos a Deus quando Ele nos manda alguém que diz a nós o que nós devemos fazer, que nos corrige quando nós necessitamos ser corrigidos, que nos anima quando nós precisamos de ânimo. Nós agradecemos a Deus ou não? Que Deus te abençoe e até amanhã.